Importar é para todo mundo? Mais ou menos. Calma. O NCM da carga ele pode te ajudar muito e ele pode te atrapalhar muito. A responsabilidade de classificação da carga é do importador brasileiro. A Receita Federal não é tola e ninguém quer alguém batendo na porta daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Gasta mais, mas faz a coisa certa. É melhor. Colegas, amigas, amigos, bem-vindos a mais uma Conexão Exportação. É uma das nossas webséries, além de Café Expresso com Minervini, além de Conversa com o Professor. Como sempre, nós tratamos temas atuais, temas que podem dar uma volta na forma da gente encarar o comércio internacional. Apesar que o nosso tema é Minervini Export Academy, mas para você exportar, muitas vezes você tem que importar. Então, hoje o nosso tema é prevalentemente sobre importação. De fato, o tema é importação, onde as empresas mais tropeçam. Como a gente tropeça na exportação, tropeça muito também na importação. Para falar desse tema, nada melhor que convidar o nosso amigo e fantástico profissional, Tiago Pagani. Olá, Tiago, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela participação, senhor Nicola. É um prazer, eu sempre falo que eu li o livro do senhor na faculdade e hoje conversar com o senhor é uma honra para mim. Te agradeço, você sempre é muito generoso comigo. Eu vou ler umas linhas do currículo do Tiago. Tiago é CEO e apresentador do canal Comex Fácil. É especialista na área de comércio exterior, formado há mais de 20 anos pela Unip de São Paulo, é pós-graduado em 2 faculdades, pela FAAP, em Negócios, Comércio Exterior, e em Negócios Internacionais pelo Mackenzie. Ele é professor, palestrante e youtuber do canal Como é Fácil. E dele, como eu, acredita que conhecimento só é pleno quando compartilhamos, como ele mesmo fala. Ele junta experiência vivida em empresa com a vontade de aprender e ensinar. Tiago, estamos perfeitamente alinhados. É isso mesmo. Compartilhar conhecimento e a gente aprende exatamente compartilhando. Bom, Tiago, nós vamos direto ao assunto devido que o nosso tempo é sempre muito, muito curto. Vamos começar pelo começo. Apesar que pode parecer muito assim óbvio ou elementar, mas começar pelo ABC. Quem pode importar? Quais são as exigências formais para que alguém possa fazer uma operação de importação? Se existem limites para valor de importação, tipo, eu posso importar um produto de $1 milhão ou até 500 mil, quais são os topes, os tetos máximos? Então, nos dá essa primeira olhada, primeira panorâmica sobre a base da pirâmide da importação. Contigo, Tiago. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Gente, eu sempre falo isso. Importar é para todo mundo? Mais ou menos. Calma. Por quê? Tem aparecido algumas pessoas me procurando. Tiago, eu quero comprar um produto XYZ lá do Alibaba da vida. Eu posso? Pode. Se você tiver um CNPJ. Vamos lembrar 2 coisinhas. Pessoa física pode importar? Pode. Se for um produto de uso, consumo, tipo um remédio, ou se for um produto colecionável. Ponto final. Pessoa física pode importar nesse tipo de parâmetro. Ponto. Agora, se a gente tem um CNPJ envolvido, já fica mais interessante. O que acontece? Primeiro de tudo,
o CNPJ, o dono da empresa, o gestor, enfim, seja lá como for, ele tem que ter o radar. O CNPJ tem que ter o tal do radar, que é a habilitação que a empresa tira com o despachante aduaneiro, que vai lá e habilita a sua empresa a poder importar e exportar. Por que eu falo que importar e exportar? Porque a partir da hora que a Receita Federal te dá o radar, ela chega para você e fala assim: olha, CNPJ, você tem uma capacidade X por ano de tantos R$ 1.000 que você pode importar. Ou melhor, de tantos US$ 1.000. Por que ela estabelece esse tipo de limite? Porque ela chega e ela quer controlar, de uma forma simples dizendo, que você pode importar tanto em tanto tempo. E aí nós temos 3 limites estabelecidos, 3 tipos de radar estabelecidos. Radar expresso, antigo, chamado vulgarmente de radar expresso, até US$ 50.000, onde a empresa tem, durante um ano, US$ 50.000 para gastar. Lembrando que esses limites que eu vou falar agora são em cima do valor CIF da carga e não do valor FOB, que aí é um grande erro que algumas empresas cometem. Então, valor CIF da carga, US$ 50.000, radar expresso, tudo certo. Temos o radar limitado, US$ 150.000, um ano de uso. Mesmo esquema, mesmo jeitão, tal, US$ 150.000. E o radar ilimitado, que pelo próprio nome, ele não tem limite estabelecido, você tem que utilizar por um ano. Por que eu coloco a exportação na jogada? Porque muitas empresas apenas usam radar expresso para exportação. Por quê? A exportação não tem limite. Então você pode utilizar um radar expresso para exportar US$ 1 ou 1 milhão. Mas você tem que ter as estabilizações, digamos assim, ou os valores estáveis para você conseguir importar uma carga. E um detalhe importante: tem um limite de US$ 50.000 no radar expresso e traga uma carga de 51 mil, você vai ter problemas. Você vai ter que mover essa carga para um recinto alfandegado, de zona secundária, retirar a carga aos poucos, estabelecer um limite ou fazer uma revisão de estimativa de imediato para trocar o limite do seu radar de 50 mil para qualquer outro. Então, assim, todas as pessoas podem importar. Se você tiver um CNPJ, você pode importar. Eu, canal Como é que Fácil, eu tenho um CNPJ e eu tenho radar. Eu posso importar no meu limite estabelecido. Tá claro, te agradeço. Sim, interessante a tua primeira colocação. Todo mundo pode importar e, mudando de cara de moeda, eu também faço no lado da exportação. Todo mundo pode exportar e, ovviamente, não é todo mundo que pode exportar, mesmo que tenha o CNPJ, mesmo que tenha o radar, etc., etc., porque você, obviamente, sabe muito bem que para exportar precisa respirar mundo, conhecer mundo. Então, essa é uma tecla que eu sempre insisto. Você me corrige, por favor, se estou errado. Isso é quase que uma fixação minha. Para importação ainda vai, não nem tanto, porque também para importação você tem que conhecer o mundo, você tem que ter contato com fornecedores, você tem que negociar. Quer dizer, não é simples, entre aspas, uma habilitação. Eu diria mais, é uma autorização do ponto de vista administrativo, principalmente na exportação. Porque eu tenho visto muita gente que diz: como é que eu posso exportar? Tem que ter o radar. Fantástico. Aí ele fica e tem uma descrição no internet. Todas as empresas estarão habilitadas a exportar quando tem o radar. Eu sugeriria corrigir o verbo habilitar com o verbo autorizar, porque habilitar, obviamente, você me ensina, quer dizer muita outra coisa. Outro tema. Se fala de importação. Agora, quantos tipos de importação? Você falou em termos de topes, de limites. Agora, eu posso importar por correio, eu posso importar por, não sei, por Amazon. Quantos tipos de importação legalmente existem? Bom,
é um tanto quanto confuso, porque as pessoas gostam ou querem confundir as coisas. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu, empresa, pessoa jurídica, CNPJ, quero comprar uma carga, sei lá, da Itália. Vamos para a Itália, vamos sair um pouco de China, porque o mundo não é só China, pelo amor de Deus, tire essa ideia da cabeça de vocês. Vamos importar da Itália. Eu posso fazer como essa carga? Aéreo, vai sair no preço justo do aéreo, vai ser mais rápido e tudo mais, e tá tudo certo. Marítimo e ponto final. Gente, não existe outro modal que venha da Itália. Tirando países do Mercosul, que aí você utiliza o modal rodoviário, são esses três: aéreo, marítimo, rodoviário para países perto, que façam fronteira. Claro. Na Europa, aí o senhor me corrija, na Europa existe o ferroviário, que aqui seria maravilhoso, mas não acontece, por conta de limitações que nós temos entre países e tudo mais, mas seria mais um modal, que é espetacular. Eu vivi na Europa durante 2 anos, e eu vi uma carga saindo, sei lá, da Suíça, indo para a Alemanha, via ferroviário. 2 dias estava entregue, lindo. Então, assim, nós temos esses quatro, vamos dizer. É que aqui no Brasil somos em três: aéreo, marítimo, rodoviário. Agora a questão. Quero trazer via courier, de um FedEx, DHL, UPS. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Quando você utiliza o FedEx, o DHL, UPS como um modal. Você pode trazer via importação, que eles dizem simplificada, que eu acho terrível esse nome, não deve existir. Você pode? Pode, mas você vai ser taxado, você vai ser mensurado, vai ter um custo absurdo. Pelo amor de Deus, gente, se você traz pessoa jurídica com CNPJ e tudo mais, você pode fazer um courier, não tem problema nenhum. O caso é, faça a coisa certa, desembaraça essa carga. Se você vai fazer uma exportação, mesma coisa. Faça a coisa certa, desembaraça essa carga. Não existe o fato de, eu faço uma importação simples. Não tem, não tem. Nós temos um advento agora que a Receita Federal está criando, eu acho ótimo, que é a transformação da DI, da nossa declaração de importação, DI, DSI, etc., para uma única, do INPE. Do INPE, ela vai unir tudo isso. E eu acho que demorou para a Receita Federal fazer uma coisa dessa. Mas ela vai unir tudo isso e fazer com que tudo isso seja estabelecido em mercado. Então, sim, nós temos 3 modais aqui no Brasil, 4 no geral. Tem um viaduto? Tem. Duto, é legal para ar não é gás e tudo mais, mas é pouquíssimo utilizado entre países. Uma curiosidade, digamos que eu moro no Brasil, eu quero fazer uma importação via courier de, chuto, $8.000, por exemplo. Eu sou uma pessoa física, não tenho CNPJ. Existe um limite, um tope para a pessoa física? Ou eu também devo ter o tal do radar, etc.? Não existe um limite. O que acontece? Tem chegado muitas pessoas procurando o canal, falando: olha, eu fiz uma compra pelo Alibaba. O que vai acontecer comigo? Falei: você vai perder sua carga. Você vai ter perdimento de carga, porque essa carga, como eu expliquei lá no começo, ela não foi nem para uso próprio, tipo remédio, e tampouco para colecionáveis. Era uma carga de venda. Então, se é uma carga de venda, ela não é aceita, não pode. Então, não tem limite, mas quando trata-se de um colecionável ou de uma carga para uso próprio, um remédio, por exemplo. Tá claro, tá claro. Você já adiantou. Eu também ouço falar, bom, que tal então uma importação simplificada? Simplificada no sentido que é mais fácil ou não existe mesmo? Não existe. As Não pessoas existe. não existe. As pessoas gostam de dar nomes para coisas que não existem. Importação simplificada não existe, gente. Ela é apenas para esses 2 tipos de situação: colecionáveis ou itens de uso próprio, tipo um remédio.
Ponto final. Se você vai revender esse produto, não existe importação simplificada para isso. Ok. Se eu tenho que orientar uma empresa italiana a exportar para o Brasil, coisa não fácil, você sabe muito bem a estrutura maquiavélica que tem no Brasil para importar, e eu, muitos anos atrás, eu exportava para o Brasil ainda na época da Casex, imagino que você nem tinha nascido nessa época. E, hoje em dia, que conselho eu posso dar para um empresário italiano que ele exporta para o Brasil? Qual a documentação que ele, exportador, tem que fazer de maneira que o importador brasileiro não tenha problema? Bom, as comuns, né? Nós temos a invoice, que ele vai emitir, a commercial invoice, o packing list, que ele vai emitir, e se for um produto de origem animal ou vegetal, algum certificado de origem. É sempre muito interessante ter os certificados de origem, principalmente para produtos de origem animal e vegetal. Se for uma máquina, se for sei lá, uma mesa, uma cadeira, alguma coisa do tipo, é legal você ter os datasheets, as especificações do produto e tudo mais, tudo catalogado. É interessante. Por que eu falo que o catalogado? Vamos pensar. O exportador italiano, ele vai fazer invoice, o packlist, os datasheets, etc. Tal, vai embarcar carga, o agente de carga vai emitir um AWB, um BL, etc. Toda essa documentação vai chegar para a mão do importador brasileiro, ele vai pegar tudo isso e ele vai dar na mão do despachante aduaneiro, que vai registrar carga e tudo mais. A princípio, invoice, packlist, BL, AWB, etc., conhecimento de embarque, já serve. Tá tudo certo. Por que eu falei do certificado de origem, os datasheets, etc.? Porque caso a carga tenha um canal diferente de verde, uma parametrização diferente de verde, e um fiscal fala, não tenho conhecimento para isso, tá ali, você está entregando a documentação, olha, a carga é essa, olha, a origem é essa, olha, a situação é essa. Porém, quando trata-se de um item origem animal ou vegetal, é uma especificação, é bom ter esse certificado de origem. No mais, invoice, packlist e o datasheet da carga, a catalogação da carga e tudo mais. Isso é importante ter, sim. Te agradeço. Você tem vivenciado problemas? Eu, na exportação, falo que uma das principais causas de fracasso nas negociações é a falta de conhecimento de diferenças culturais. Eu exportando para Itália, China, Alemanha e companhia. Obviamente, ao revés, o importador brasileiro tem que negociar com italiano, chinês, alemão, etc. Você tem vivenciado problemas que têm causado, digamos, estragos, perdas, seja a nível de buscar fornecedores, negociar direito com os fornecedores, seja a nível de utilizar os poucos acordos que o Brasil tem. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com o México. Sei que entre México e Brasil existe o famoso ACE 53, 54, me parece, no setor de autopeças. Que tipo de problemática vocês têm vivenciado nessa área? A gente tem uma questão aqui, senhor Nicola, que ela está muito em praxe agora. Tá? Por conta do tarifaço do Trump, vamos colocar essa situação aqui que é muito latente hoje em dia. O tarifaço do Trump, para ter um contra-ataque, vamos colocar como contra-ataque, porque nada mais é do que isso, nós temos as tarifas dumping e anti-dumping. Então, por exemplo, eu não estou limitando trazer uma carga, sei lá, dos Estados Unidos para cá. Mas se o NCM dessa carga tiver dumping, eu estou limitando sim. Então, por exemplo, eu trazer uma máquina a $10.000, vamos colocar esse valor. Entrou um dumping hoje. Eu tenho um limite para trazer essa mesma máquina, 9.500. Eu vou ter que negociar isso a rodo com o meu fornecedor para baixar o custo. E nem sempre o meu fornecedor vai falar, olha, eu estou no meu limite para isso, eu não posso ser mais que $10.000, menos que $10.000. Não posso. Então, assim, nós temos limitações aqui no Brasil que são colocadas, vez ou outra acontece, ou então algum produto de,
Quando você entra no NCM da carga, na especificação do produto, como ele vai ser classificado, esse produto não pode vir de Israel, não pode vir da Coreia do Sul, não. Então ele é muito específico. O NCM da carga ele pode te ajudar muito com uma especificação melhor, com uma classificação melhor, e ele pode te atrapalhar muito, porque vamos imaginar que eu preciso trazer uma carga da Coreia do Sul, aquele NCM não me deixa trazer de origem da Coreia do Sul. Acabou a operação. Teria que o meu fornecedor vender isso, sei lá, para a China, e mesmo assim, origem Coreia do Sul, acabou. Não tem operação. Então, assim, eu sempre falo que qualquer um que quer importar e exportar, principalmente importar, tem que saber a origem da carga. Tem que saber como essa carga vai ser classificada. Porque a classificação da carga, gente, o NCM é o coração da operação. Se o NCM está errado, a operação está errada. Vai muito além de Incoterm, que é a alma da operação. Mas se o NCM está errado, a classificação da carga está errada, você pode ter limitações perante a tudo isso. Faça a coisa certa. Classifique a carga da melhor forma possível. Ponto. Um grande problema, você acaba de dizer, o assunto do NCM. Apesar de ter uma convenção internacional, mas pode ser que, para mim, na Itália, vou chutar a caneta, por favor, é um chute, né? Uhum. Tem o número 45, 15, 19, 22, por exemplo. Uhum. E no Brasil, talvez, não é caneta, é artigo para desenhar, por exemplo, que é 45, 19, 32, 21, não mais 20. E talvez o importador está pagando muito mais de quanto deveria pagar. Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. Pergunta, não seria ótimo, claro que quem deve saber corretamente qual é o NCM para eu importar no Brasil, sou eu que moro no Brasil, tenho que me informar. Mas por via da dúvida, o exportador italiano que está me exportando para o Brasil deveria me dizer a mim, que eu moro no Brasil, olha, na Itália o NCM é 4519, verifica se esse NCM correspondente a caneta, tipo polígrafo de alguma coisa, tem o mesmo número no Brasil, ou eu na minha documentação italiana devo colocar 21 e não 20, por exemplo. Moral, aquilo que eu sempre digo, que uma das perguntas que eu faço para o exportador, você está conseguindo reduzir o custo de importação para o teu importador? Isso parece uma pergunta um pouco absurda, porque o exportador fala, mas isso é problema do importador. Não, é problema meu, porque se você, importador, está pagando mais, eu estou te vendendo menos, ou você está me pedindo menos desconto. Então, pergunta A, caberia ao exportador, nesse primeiro contato, quando ele faz a oferta para o importador, verificar qual é a exata correspondência entre o NCM italiano e o NCM brasileiro? A. B. Pode acontecer que nunca entrou um produto, não sei, titânio, para chutar um nome. Então, é a primeira vez que a alfândega local tem que, não digo inventar, mas tem que identificar qual o mais correto. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, seu Nicole, todo mundo que está assistindo a gente, o mais interessante que vocês sabem é o seguinte: o NCM ele tem a base vinda do HS Code. O HS Code ele é um número específico de um produto que é utilizado no mundo. HS Code é uma coisa, o NCM é gerado pós ele. Então, originalmente, os 4 primeiros números são os mesmos. Tá? A família dos produtos é a mesma. É a mesma, exatamente. O que acontece? O que diverge muito, tá? E é interessante a gente colocar esse tipo de situação. O italiano, vamos colocar o exportador italiano, ele tem que colocar o HS Code dele. Aqui, a gente pode ter uma adaptação de um HS Code e chegar num outro NCM. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele vai trazer centrífuga de análise de laboratório. Extremamente específico. Chegou para mim e falou assim: Thiago, o HS Code é tal.
Você verifica para mim qual que é o NCM mais próximo? Perfeito. Por quê? Porque mudam-se as situações. A família mesmo, mas muda-se as situações. E por alguma coincidência na vida, vamos dizer que o final do HS Code era 2010. E dessa científica, o NCM era 2015. Mudou-se o final, mas mudou. Porque o 2010, ou ele não existia aqui no Brasil, ou ele existia, era outra coisa. Seguiu em frente, tudo certo. Então, assim, a obrigatoriedade do exportador italiano, espanhol, argentino, americano, etc., HS Code. A responsabilidade de classificação da carga é do importador brasileiro. Agora, se o importador brasileiro, por falta de conhecimento ou falta de vontade, eu digo que é por simplesmente vontade, querer colocar no HS Code e cometer erros, é custo dele, custo e risco dele. O importador brasileiro, ele tem que saber o tipo do produto que ele traz. Não adianta nada eu falar para o senhor que eu vou trazer caneta e ser um canetão de escrever em louça. São diferentes. Claro. Eu não posso falar que eu vou trazer caneta e eu trago uma lapiseira. É diferente. Então, assim, eu sei o produto que eu trago. Se você não sabe o produto que você traz, classifique hoje. Fala com o seu despachante aduaneiro, fala com o seu contador. Não faça isso sozinho. Na dúvida, pega alguém na mão e fala, me ajuda, levanta a mão. Mas, por favor, não classifique alguma coisa porque outra pessoa, trago é isso. Ou porque o produto é mais barato. Não, gente, por favor. O que tem de erros acontecendo nas importações, principalmente por conta de é mais barato, o imposto de importação é mais barato nesse NCM. Receita Federal não é tola. Ela sabe muito bem o que você traz e ninguém quer alguém batendo na porta daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos falando assim, deixa eu analisar todas as suas declarações de importação porque seu NCM está errado. Multa, aí você vai ter multa de reclassificação retroativa. Faz a coisa certa, por favor. Gasta mais, mas faz a coisa certa. É melhor. Muito bem dito. Por exemplo, fazendo exemplos práticos, às vezes eu tenho dado consultoria para empresas italianas que têm encontrado ótimos vendedores no Brasil. Pessoal que conhecia muito bem o mercado, mas nunca tinha importado. Quer dizer, era um ótimo vendedor, mas não digo um péssimo importador, não tinha experiência. E dele falava, não, mas a gente tem alguém que nos dá uma dica, tal, mas não é assim. Bom, moral da história, por via da dúvida, eu da Itália tenho contatado, ainda não te conhecia, Tiago, senão teria contatado você, eu da Itália contatava um despachante aduaneiro no Brasil, muito preparado. Ele, então, claro, isso ia custar algo, mas é melhor custar algo que perder muito. Então, ele fazia toda a parte da importação, tinha o CNPJ, tinha o radar e companhia, e depois ele entregava para o meu importador, que acabava sendo o meu distribuidor. Toda a operação da importação era feita por uma empresa especializada unicamente na importação. Então, às vezes eu tenho, como se diz, encontrado essa forma. Falando de importação e empresa italiana, eu uma vez perdi uma oportunidade de fazer uma joint venture entre uma empresa italiana e uma empresa brasileira, porque a empresa italiana não entendia como é que vocês fazem um bendito preço de importação. Então ele dizia, olha, o meu produto custa 100. Aí ele ia no internet ou no GPT e dizia, para, não sei, um seccionador sob carga, qual é o imposto de importação, o II? Aí dizia, é 15%. Aí falava para o brasileiro, escuta, quanto vai te custar? O italiano pensava que ia ser 100, mais frete, mais seguro, mais 15%, ponto. No entanto, que como você me ensina, no Brasil tem uma estrutura maquiavélica de PIS, COFINS, IPI, ICM, toda aquela parafernália que tem. Então o italiano não entendia como é que aqui fala 15%, você está me dizendo que chega a 1,4 ou 1,45. Bom, para ajudar também, seja os nossos ouvintes
do Brasil que os ouvintes da Itália. Há grandes linhas, eu sei que você precisaria de um tablet, mas há grandes linhas. Qual é atualmente, eu sei que talvez isso pode mudar cada semana, qual é atualmente a estrutura de custos de importação? Eu sei que isso pode muda muito se você importa caneta, você importa um interruptor para a central nuclear, mas há grandes linhas, os passos para você chegar ao landed cost, ao preço colocado no armazém do importador. Bom, por que te falou isso? Porque o italiano insistia, mas como é que você chega nesse preço? O brasileiro, com a santa paciência, explicava. PIS, o que é PIS? COFINS, o que é COFINS? Pá. O brasileiro fala, olha, eu tenho muita outra coisa para fazer na vida, então parou a negociação e perdemos uma fantástica oportunidade de fazer uma joint venture com o Brasil. Esse é um exemplo de abordagem cultural, a ignorância do italiano sobre a forma de importar no Brasil. Então, moral, nos dá uma dica aí, qual é a estrutura de custos de importação? Vamos lá. Eu sempre bato na tecla que a estrutura do custo de importação é sempre vinculada ao NCM. Tá? Então, sempre está vinculado a esses três siglas, né, essas três letrinhas, que classificam toda a carga, o coração da operação. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Nós temos imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. Esses são os 4 impostos federais. Vamos pensar Brasil federal. Por que eu tirei o ICMS? Porque o ICMS é um imposto estadual. Ou seja, eu trago uma carga por São Paulo, eu vou gastar 18% de imposto de ICMS. Perdão. Eu trago uma carga por Santa Catarina, eu posso gastar 4%. Então, muda-se o preço, muda-se a estrutura, muda-se muita coisa. Eu sou, senhor Nicola, eu sou de 2000, eu me formei em 2005. Na época, o PIS e COFINS, a conta para você chegar num denominador comum, era um absurdo, porque era uma conta que parecia uma fórmula de segundo grau. Ninguém entendia. Hoje nós estamos com uma reforma tributária para daqui 10 anos, que ela vai simplificar dos 5 impostos em 2. E mesmo assim, eu acho que é muito. Tá? Eu acho que deveria ter um IVA, como tem na Itália, como tem na Argentina, Pronto, claro. que simplifica a vida assim. Claro. Então, assim, a gente está passos muito atrás do resto do mundo. Então, como é que você vai explicar uma formação de preço para o italiano, para um inglês, para um americano? Impossível. Não tem como. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente meu que ele está querendo exportar um produto brasileiro para os Emirados Árabes. Aí ele virou para mim em determinado momento e falou assim, Thiago, vai atrás do imposto de importação nos Emirados Árabes? Eu fui, era, se não me engano, 5%, 7%, alguma coisa assim, era baixo. E aí ele falou, faz um comparativo se eu trouxesse esse produto de lá para o Brasil. É ridículo. A gente aqui tem que comprar o produto a 1/4 do valor que é vendido no mercado para ser competitivo. Só que aí é que tá, vamos pensar numa estrutura maior. Brasil, gente, se você importa uma caneta, um tênis ou qualquer coisa, você vai ter o mesmo custo que o importador da esquina tem, se ele trouxer a coisa certa, por favor. Então, assim, o custo de importação é muito alto. Aqui no Brasil é muito alto. E a gente está anos-luz de uma melhoria tributária. Aqui é uma loucura. É como eu falei, você vai de Santa Catarina para São Paulo, você manda o custo do ICMS. Não pode, é o mesmo país, é a mesma nação. Como é que entra por Santa Catarina 4% e em São Paulo 18%? Então é surreal pensar uma coisa. É concorrência interna entre estados. É a tal da guerra fiscal que existia, Exatamente. que graças a Deus caiu, mas existia até 2012. Então é surreal a concorrência que tem. E aí que tá, você abre um CNPJ em Santa Catarina, o mesmo produto você gasta 4% de ICMS. Não faz muito sentido. E aí, então, a importância de vocês para identificar legalmente se alguém vai importar, se importa por Itajaí, por Santos, Paranaguá, sei lá, Bahia e companhia. Claro,
tem que somar o custo rodoviário, dependendo, obviamente, do lugar de consumo do produto, mas esse é mais uma coisa que atrapalha na formação do preço final. Sem dúvida. Outro tema, é o famoso tarifaço dos Estados Unidos. Obviamente, imagino que o Brasil está exportando mais para a China e menos para os Estados Unidos. Está havendo alguma ação ao contrário, algum boicote ao contrário? Já que os Estados Unidos está me taxando de 50%, eu vou brecar mais ainda o produto que vem dos Estados Unidos. Você tem reparado algo nessa área? Muito tímido, tá? É muito tímido, por quê? Eu acredito, e quando falando de política, mas falando uma questão mundial, uma hora o Brasil e os Estados Unidos vão sentar, vai tocar o telefone do presidente do Brasil, eles vão sentar, vão conversar e vai acabar isso ou isentar por 3 meses, sei lá. Claro. Mas é muito tímido, seu Nicola, por quê? É como eu expliquei há um pouquinho de tempo atrás. O tarifaço do Trump, ele chegou e falou assim, é uma medida protetiva. Tá? Eu não falo que é bom ou ruim, é uma medida protetiva que ele teve lá. É loucura? É, porque nenhum país é soberano em si. Então ele precisa importar, ele precisa exportar. Ele não faz produção de tudo. Isso é óbvio. Claro. Só que o que acontece? Nós somos dependentes, nós brasileiros somos dependentes do mundo inteiro. Eu tenho produto que vem da China, produto que vem dos Estados Unidos, produto que vem do México, produto que vem da Argentina. É normal. Tá tudo certo. E eu mando o produto. Eu fabrico o produto, eu mando o commodity e tudo mais para os Estados Unidos, para o México e etc. Uma medida muito tímida que o mercado ou que o governo tem tomado é a tarifa de dumping em cima dos produtos americanos. Isso é um fato. Vai cair? Ainda é tímida? Sim. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de ir para a China. Então, produto chinês, beleza, traz ou sem antidumping. Ou, sei lá, um produto que faz uma triangulação, sai dos Estados Unidos, é remanufaturado, sei lá, no México e do México vem. Então, existem possibilidades, estratégias para conseguir fazer alguma coisa. Obviamente, encarecendo o produto. Um dumping, gente, não é uma medida que ela exclui. Tá? Pensem o seguinte, produto custa $10 mil. O governo fala, olha, a partir de hoje esse produto tem que custar 9.500 para poder entrar no Brasil. Ele custa $10 mil, eu vou pagar uma multa em cima dos 10 mil, mas ele não é impeditivo. Eu pago essa multa e pago o produto. Claro. Mas ele é uma medida para um contra-ataque, eu diria. Só que eu acho que isso vai cair por terra também. A partir do momento que os governos sentarem, conversarem, baterem o martelo, cai antidumping, cai tarifaço de Trump, cai tudo isso. Ou pode ser que num próximo governo americano as coisas se estabeleçam. Não sabemos. Claro. Outro tema. Nós falamos de barreiras alfandegárias que são, apesar de complicadas, são mais fáceis porque você tem aí no computer quais são IPs, e a companhia. O mais complicado, como você sabe muito bem, são as barreiras não tarifárias a iniciar pela licença de importação, se tem ainda, a Anvisa, Inmetro e companhia. Você poderia nos dar um pacote? Quais são as barreiras não alfandegárias para quem que não conhece? É meio que claro, voltando, tudo é base em NCM. Quando você pesquisa o NCM, ele fala, olha, precisa de uma licença de importação da Anvisa, por exemplo. Ou ele precisa de mapa, ele precisa de metro, exército e tudo mais. Então são barreiras que você tem que se atentar muito. Muitas vezes a licença de importação, ela é pré-embarque. E se você não faz a licença de importação, você toma multa. Mas ele está classificado no NCM. Olha, tem que ter licença de importação para embarque. Então ele vai vincular o BL, ele vai vincular apenas o produto, quando sai o produto, sei lá, da China, por exemplo. Então, assim, existe isso. Só que o detalhe, o despachante aduaneiro coloca a licença de importação, ele gera a licença de importação hoje, ela não vai ser deferida em 1, 2 dias. Vai levar-se um tempo, vai ser analisado e tudo mais. Então, é uma medida até protetiva, eu diria. Porque, vamos dizer, senhor Nicola,
eu vou trazer uma máquina vinda, sei lá, do Vietnã. E essa máquina, ela é uma máquina de combustão. Eu estou influenciando no meio ambiente, eu estou jogando poluição no meio ambiente. Eu tenho que ter uma medida que fale, Claro. olha, eu sou capacitado a trazer essa máquina, eu estou de acordo que ela causa combustão no meio ambiente, etc. E está tudo certo. E alguém tem que aprovar isso. Senão, vira a casa da mãe Joana, que é uma expressão muito ruim aqui no Brasil, mas vira a terra de ninguém. Então, assim, tem que ter essas medidas protetivas, que eu diria, interessantes, porque muitas vezes eu já vi licenças de importações feitas certas e serem indeferidas. E aí não tem como trazer o produto. Se está indeferido, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas eu vou pagar multa. Mas você vai ter que gerar uma licença de importação para vincular no final. Então tem isso. E, obviamente, a licença de importação está se transformando em LPCO, que vai se tornar automática, mas a obrigatoriedade não cai. Então ela se mantém dessa forma. Eu acho muito interessante, tem que ser feito. Não deixa de ser uma forma de protecionismo, obviamente. Blindado, meio escondido, mas não deixa de ser uma forma de protecionismo. Nas importações, quais são os incoterms mais utilizados no Brasil? Agora que eu toco num ponto muito interessante. Ex-Works é o incoterm mais usado no mundo, né? Só no Brasil, no mundo inteiro. Ex-Works, você vai pegar a tua carga lá na China e traz e responsabilidade toda sua. FOB, pelo amor de Deus, gente, FOB é marítimo. Não existe FOB aéreo. Mais próximo do FOB no aéreo, eu vou bater nessa tecla o resto da minha vida, é FCA, ponto final, onde se entrega a carga no aeroporto. FOB marítimo. E aí nós temos o FAS, que é onde deixa-se a carga num armazém alfandegado antes do embarque. Também essa serve para marítimo e aéreo. Ponto. E aí nós temos os incoterms com a letra C na frente. Custo e frete, custo, seguro e frete. Ponto. São esses os incoterms permitidos pela legislação brasileira. Por que eu falo isso? Porque tem muita empresa vendendo DAP, DAP, DDU, etc., que são incoterms que a legislação brasileira na importação não permite. Por quê? A empresa, vamos dizer que a BID quer mandar um produto dela para, sei lá, para uma concessionária aqui. Não pode. Ela não pode entregar, em hipótese alguma, o produto aqui no Brasil. Ela tem que entregar até o porto ou o aeroporto de destino. O resto, por legislação brasileira, a concessionária vai ter que desembaraçar, cara. Então isso é lei, é regra, não tem por onde. E da exportação a mesma coisa. Não pode vir a BID na China coletar uma carga aqui. Tem que haver o desembaraço dessa carga pela concessionária aqui no Brasil. Então assim, a gente volta. Ex-Works, que é o mais utilizado no mundo inteiro, FOB para o marítimo, FCA para o aéreo, o FAS um pouquinho menos, custo e frete e o CIF. Ponto final. Não tem muito o que inventar a roda aqui. Uma curiosidade, por que não é permitido, tipo, se eu do Brasil quero exportar DDP para um fulano que mora na Alemanha, não posso. Por que não posso? O DDP, para exportação, é permitido. Para importação, não. Então, eu posso entregar a carga onde ele desejar. Mas vamos pensar uma coisinha aqui, seu Nicola. Eu acho meio que vai da regra do país. Na Alemanha, por exemplo. Se na Alemanha só apenas a empresa de lá pode desembaraçar a carga por ele lá, torna-se impossível. Então, tudo depende da legislação do país. Agora, um ex-works para uma exportação, saída do Brasil, impossível. Não tem como. Entendi. Regimes aduaneiros especiais que se fala tanto, drawback, etc. O pessoal concretamente utiliza isso? Muito pouco. Drawback é um regime especial que ele existe desde 1967. 8%, não, nem isso, acho que 4 ou 5% das empresas que importam e exportam aqui no Brasil utilizam o drawback. E, gente, é um regime especial. Uma loucura. É um regime especial tão bom,
O que é o drawback? Eu vou explicar para vocês em termos. Está aqui o meu lápis. Eu trago, sei lá, a tora de madeira para o meu lápis, um imposto de importação de 20%. Aí eu chego, coloco a tora de madeira dentro da fábrica, essa tora de madeira é transformada em lápis, e eu exporto esse lápis para a Argentina. O que vai acontecer? Num futuro, eu vou entrar com ato concessório, eu vou entrar com N situações XYZ, que o meu imposto de importação de 20% para a tora de madeira vai ser ou reduzido ou isento. Ponto final. A explicação é simples. E as empresas não utilizam por medo, por receio, eu não diria nem ignorância, mas não, puta, tem que fazer um ato concessório, é caro, vai me atrapalhar. Gente, quando custo é interessante, ele é muito além de custo, ele é resultado. Bom, Claro. Então o drawback é uma coisa que tem que ser utilizada perfeitamente e tem que encaixar para você. Outro que a gente utiliza muito mal é ex-tarifário. Ex-tarifário, eu vou dar o exemplo do lápis de novo. Vamos dizer aqui, esse NCM 84822010, sei lá. Ele tem um ex-tarifário para um lápis azul com a tampa em alumínio com uma borracha. Se encaixa perfeitamente. Eu vou reduzir ou isentar impostos, mas o meu produto tem que ser utilizado com 100%, tem que cair com uma luva desse ex-tarifário. E se não for, não faça, porque você pode ter problemas XYZ com Receita Federal, com perito batendo na porta, etc. Não queira. Então, assim, todos os regimes especiais, ex-tarifário, o drawback, ele tem que ser muito bem estudado, muito bem feito, porque senão você dá um grande tiro no pé, chama a Receita Federal para você e você não está fazendo a coisa certa. Então, tem que ser estudado, mas vale a lição de casa do seu produto. Você tem que conhecer muito bem o seu produto para conseguir fazer a importação da melhor forma possível. Senão, não faça. Te agradeço muitíssimo. Uma última pergunta. Você, como ex-aluno, você já faz mais de 20 anos que saiu da escola, e agora também como professor, o que faltou e o que sobrou no ensino do comércio internacional quando você era aluno? E agora, hoje em dia, como é que anda o ensino? Como é que a rapaziada está saindo da faculdade? Bom, o que faltou na época? Na época, quando eu saí da faculdade, nós tínhamos, hoje em dia, portal único, etc., mas na época tinha o Siscomex. Eu saí da faculdade sem saber a carinha do Siscomex. Nunca tinha visto isso na minha frente. Depois eu fui estudar, depois eu fui trabalhar e tudo mais, aí eu fui conhecendo. Então, assim, muita informação jogada e pouco conteúdo programático ou concentrado. Tá? Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma aula na faculdade que foi espetacular. Aula de negociação com fornecedores. Se vocês sentam na frente de um árabe e cruzam a perna, colocando Nem falar. A parte do sapato virado para ele, acabou a negociação. Porque você está mostrando uma parte suja de você para ele, acabou a negociação, não tem. Ou então, vamos dizer, você chega para um indiano, vamos jantar, você leva ele numa churrascaria, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tive essa aula. Isso é fantástico. E hoje, esse pessoal que está saindo de faculdade, de cursos, etc., eles não sabem o básico de tudo. Eles não sabem como sentar com um chinês, um árabe, um americano, etc., e conversar. Eles acham que é muito regra. Não é Papelada, documentação. Exatamente. Além disso, existe uma grande falha aqui, seu Nicola e todos que estão ouvindo a gente e vendo a gente. O que acontece? O básico não é passado, ou o básico é passado por cima. Então, assim, eu acabei de falar sobre os incoterms. Eu tive outro dia um assistente meu que chegou para mim e falou assim: Thiago, eu posso fazer um FCA com coleta? Eu falei, não. Pô, mas como não? Eu falei, não. Aí eu fui estudar, eu fui ver que em alguns países da Europa o FCA com coleta é possível, mas no caso era a China. Então, assim,
foi passada uma informação para ele, ele seguiu com essa informação achando que era para o mundo todo. Então, gente, regra não é factível para tudo. Claro, Você claro. tem que ter um jogo de cintura muito grande. E o que hoje tem, que eu não tinha, a disponibilidade de informação. Gente, eu criei o canal Como é que Sócio há 5 anos. Sentei, gravei a primeira aula, falei. Hoje eu tenho quase 700 vídeos e eu me orgulho disso. Tá? O que acontece? Antigamente, na minha época de estudante, eu tinha livros, gente, por favor, chamados Coleção Barça. Era uma coleção de vários livros onde você ia, folheava e falava, isso aconteceu em tal momento. Hoje você tem na internet, hoje você vê canais em YouTube, em TikToks da vida, que a gente passa informações extremamente legais. Eu estava acompanhando outro dia no TikTok, seu Nicola, tem um canal que ele fala sobre as guerras mundiais, de um jeito ilustrativo, bem bacana. Olha, Brasil, vamos colocar você na guerra, não sei o quê. Uma guerra que aconteceu em 1945, que foi a Segunda Grande Guerra. Então, assim, nós temos informação. O que eu não tinha na minha época, hoje nós temos. Então, assim, claro. Fica um contraste muito grande. Só que, gente, por favor, filtrem informações. O Trump vai invadir o Brasil para... Não, o Trump não vai invadir o Brasil. O Trump não vai colocar imposto na importação brasileira. Não vai. Não existe a melhor hipótese. Porque o governo brasileiro vai entrar com uma medida de ação na Espanha. Não vai. Gente, por favor, filtrem informações. Vão atrás de fontes verdadeiras, fontes legais e criem conhecimento sobre as coisas. Tem muita informação por aí desencontrada que, infelizmente, viram notícia. Eu vou falar uma coisinha muito ridícula aqui, seu Nicola, mas as pessoas vão entender. Eu sou de 1983. Eu cresci vendo filme por aí. E tem um filme que eu gosto muito que chama Guerra nas Estrelas. O segundo, o Império Contra-Ataca. Finalzinho, Darth Vader tá brigando com o Luke Skywalker, uma briga lá. E aí ele corta o braço do Luke Skywalker, o menino tá pra cair, e ele fala, Luke, I'm your father. Frase de todo mundo. Na verdade, não. A frase é, no, I'm your father. O que foi criado? Uma fake news que todo mundo pegou, que era Luke, I'm your father. Não é, no, I'm your father. E todo mundo acreditou. Então, assim, isso de 1900 quando? Então, hoje em dia é muito fácil criar informações que um passa para o outro. Por favor, gente, vamos atrás de fontes corretas. É legal. Estamos inundados de informações, maus informações, fake news, e a gente está perdendo a capacidade de pensar. Fulano, eu encontrei isso no GPT, encontrei isso no Google, é verdade, é sacrossanta, não é isso. Caro Tiago, foi uma aula, eu ficaria contigo um dia inteiro, mas nós já temos roubado um pouquinho de tempo aos nossos ouvintes. Mínimo, 1000 vezes obrigado, você foi fantástico, é mesmo uma aula. Eu aprendi muito porque importação não é a minha área, mas é um mundo. E precisa tomar muito cuidado, obviamente. Bom, Tiago, grato mesmo, e a gente conta contigo para próximas oportunidades. Uma saudação aos nossos ouvintes, grato por vocês terem nos assistido, e não esqueçam de entrar na página LinkedIn Minervini Export Academy, não esqueçam de entrar no Minervini News, e vocês vão aprender muita coisa vendo os muitos vídeos que tem o nosso amigo Tiago no Como é Fácil. Eu mesmo, de vez em quando, vou e assisto e aprendo muita coisa. Gente, muito grato e até a próxima. Até, pessoal, um prazer ter vocês comigo. Seu Nicola, um prazer, e quando o senhor quiser, estou à disposição, sem sombra de dúvida. Só me dá um toque que eu tô aqui. Grato, Tiago. Muito obrigado, pessoal.